Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho. Concedei-nos, por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos na igreja a memória facultativa de Nossa Senhora de Fátima. Mas, para a Ordem de Santo Agostinho, hoje nós celebramos a memória de Nossa Senhora do Socorro. Nossa Senhora do Socorro é um dos 4 títulos da Ordem, marianos da Ordem de Santo Agostinho. Justamente dali sai depois o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o qual hoje é justamente a padroeira dos redentoristas. Aquele ícone pertencia aos agostinianos, que eram da província da Irlanda, em Roma, e aquele ícone, justamente, Pio IX pede aos agostinianos que entreguem a ele para que seja concedido um título mariano aos redentoristas que não tinham. Assim, passa a ser para eles Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas esse ícone é mais recente, é do século XV e XVI, feito em Veneza. As primeiras pinturas de Nossa Senhora do Socorro são ainda mais antigas. Recorda um pouco a imagem que nós temos hoje de Nossa Senhora da Defesa, ela com uma espada, lutando contra o demônio e protegendo um filho, uma criança. Assim, para nós hoje este título é celebrado, recordando que Maria é o socorro dos cristãos, o nosso auxílio, a nossa defesa também contra as insídias do demônio, aquela mãe que nos protege juntamente com a Mãe Igreja. Mas, e Nossa Senhora de Fátima fica onde? Nós celebramos no dia 15. É transferida esta memória, por ser facultativa, para 15 de maio. Porém, falarei brevemente também de Nossa Senhora de Fátima, ao qual sou muito devoto, e no dia 15 seguiremos com aquilo que a Igreja nos propõe para este dia. Tenhamos presentes. Nossa Senhora de Fátima aparece em 1917 a 3 crianças. E vem justamente pedir a estas crianças, aos 3 pastorinhos, recordemos, estamos falando do Evangelho de Jesus, o bom pastor, justamente eles também que pastoreavam ovelhas, e que são as ovelhas do Senhor. Nossa Senhora perguntou a eles: desejais oferecer-vos a Deus? E esta pergunta deveria de ressoar a cada um de nós, porque esta é a pergunta verdadeira de nossa vida. Para isso somos chamados, para oferecer a nossa vida a Deus. Para isso existe o nosso ser, a nossa vida, para sermos totalmente dele, e para um dia vivermos plenamente com ele na eternidade. Mas se queremos lá viver, temos que aqui buscá-lo com toda a intensidade, oferecer todo o nosso ser a nosso Senhor. E ainda recordemos aquilo que Nossa Senhora disse também em uma das aparições: penitência, oração, porque senão, e conversão, porque senão virá uma guerra pior e a humanidade sofrerá ainda mais do que com esta guerra. Vemos que aquilo que Nossa Senhora pediu, infelizmente, o povo não acolheu, não vivenciou, pois veio depois a Segunda Guerra. E recordemos que esta mesma frase de Nossa Senhora ainda ressoa em nossos tempos. Temos nos penitenciado, temos rezado, temos nos convertido, temos vivido uma vida de fé autêntica, onde a nossa vida reproduz aquilo que acreditamos, que dizemos crer, que dizemos amar? Devemos de nos colocar neste questionamento. Porque senão, esta guerra, não somente externa no mundo, mas aquela guerra
interior que existe em nós será cada vez pior se nós não colocamos os remédios à ferida. Não encontraremos a paz. E a paz é justamente nosso Senhor. Não, não é a paz que o mundo oferece, é o próprio Deus, o próprio Cristo. Dito isso, entremos na leitura de hoje. O Evangelho nos remete justamente ao Evangelho que escutamos no domingo. Meditaremos algumas outras coisas que talvez não pudemos meditar no domingo e de forma mais célere, mais curta. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava no templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tenhamos presente que hoje o Evangelho nos apresenta um pouco mais amplo aquilo que escutamos no domingo, porque traz os versículos que antecedem justamente o que até meditamos. Jesus estava no pórtico de Salomão. Este pórtico era uma galeria ornada de colunas ao oriente do templo, a parte mais exterior, e era o pórtico dos gentios, o único dos pórticos que havia resistido às invasões. E assim, em especial, a destruição do templo no tempo de Nabucodonosor. E assim ali Jesus está. É inverno. É inverno no coração das pessoas, isso devemos de ter claro. Mas também há uma outra coisa. As pessoas, as multidões vão ali para abrigar-se pelo frio da estação e Jesus passeava ali, naquele lugar, onde as pessoas se abrigavam para fugir do frio, talvez até mesmo de uma garoa no inverno, como nós tantas vezes tentamos fugir e sabemos que aquele frio da garoa pode piorar o nosso frio. Tendo isso em vista, temos diante de nós mais uma vez a pergunta sobre Jesus, se ele é o Cristo, o Messias. Devemos de ter presentes aqui duas coisas. Esta primeira parte de 25 a 31 fala sobre Jesus ser o Messias. E depois de 32 a 39, que hoje não leremos, fala da divindade de Jesus. Jesus vai falar sobre a sua divindade. E vemos que questionam Jesus justamente sobre ser o Messias. Por quê? Porque não querem somente saber com sincero interesse se ele é o Messias, mas com incídio e provocação. Sabemos o que eles querem fazer com Jesus. Sabemos que eles querem prendê-lo, condená-lo à morte. E Jesus refutou de declarar-se o Messias, dado que o título oferecia, entre as várias interpretações, o de tipo nacionalista político. É justamente o que Jesus não queria. Não era um nacionalista político. Não veio para mexer na política do povo de Israel, ser o rei de Israel segundo as questões humanas assim pensadas. Vemos que então continuam. Jesus diz: Já vos disse, mas vós não acreditais. Como Jesus disse? Jesus disse de uma forma
muito clara e que eles não estão percebendo. Aquilo que nós meditamos justamente no domingo. Jesus disse, nós falamos, a forma de Deus falar, uma delas é através da palavra, da voz. A segunda delas é através da vida. Então Jesus disse o quê? Eu já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço no nome do meu Pai, estas dão testemunha de mim. É as obras. E quais são as obras de Jesus? A água transformada em vinho, o pão multiplicado em Cafarnaum, perto de Cafarnaum, a cura do paralítico, a cura do cego de nascença. Essas são as provas verdadeiras da sua revelação e da sua identidade. Aqui vemos aquilo que também meditamos no domingo. Há uma diferença, Jesus fala de um modo sobrenatural e eles querem compreender as coisas de um modo naturalista. É uma linguagem diferente, é como se você falasse em português e outra pessoa conversasse com você em alemão. Se você não sabe alemão e a pessoa não sabe português, não vai adiantar de nada a conversa. A mesma coisa está acontecendo aqui. Jesus está falando com a sua vida, com as obras, com os milagres, com tudo aquilo que está declarando e não estão enxergando. E hoje colocamos um outro ponto à meditação. A incredulidade em nós nos coloca em surdez, em estado de surdez. Nós vemos os milagres, tocamos os testemunhos, mas se somos incrédulos, não se é capaz de entender o sobrenatural. Necessitamos descobrir quem ele é. Quem é Jesus, no sentido mais profundo. Por isso devemos de rezar, como dissemos também no domingo, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Vem em socorro à minha falta de fé. Se nós não entrarmos na dimensão do sobrenatural, no sentido profundo de quem é Jesus, não tivermos intimidade com uma pessoa, com Cristo, tudo que veremos, escutaremos, podemos escutar palestras o dia inteiro, orações o dia inteiro, e aquilo não mudará em nós. Podemos aprender, como na internet hoje aparece, aprenda o grego bíblico, aprenda hebraico para ler a Bíblia. Podemos aprender e ler de forma superficial e não compreender aquilo que verdadeiramente a Escritura está dizendo, porque nós não conseguimos compreender o sentido mais profundo. Somente o Espírito Santo pode nos inspirar. A intimidade com Deus, com os sacramentos, a vida de fé e de oração pode nos inspirar a compreendermos quem é Jesus. E nós temos vivido esta profundidade? Ou temos conversado com Jesus em português enquanto ele fala conosco em alemão? Ele nos diz uma coisa e nós interpretamos de forma tão superficial que nem tocamos 2 centímetros de profundidade daquilo que o Senhor está nos dizendo e quer fazer e realizar em nossa vida? Nos questionemos, irmão e irmã. Jesus ainda fala que eles não são as suas ovelhas. Por quê? Justamente porque não compreendem aquilo que o Senhor quer dizer, não entram na dinâmica daquilo que Deus queria já lhes dizer através das Escrituras. E Jesus segue. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E meditamos ao longo esses 3 verbos no domingo. E ainda repetimos ontem que devemos de retornar à homilia de domingo. Para recordar, escutar a voz do Senhor é fazer o que Ele me diz. Conhecer é ter intimidade e comunhão de vida com Deus. Viver seus sonhos, seus projetos. E seguir é imitá-lo. Viver como Ele viveu. Ter uma vida como a de Cristo. Então, Ele nos dá a vida eterna e nós não morreremos jamais. E nós teremos a vida do eterno em nós, a vida divina em nós. Quem escuta as palavras e acredita naquele que Deus enviou tem a vida eterna. Está em São João, capítulo 5, versículo 24. Escutar o Mestre tem a vida eterna e torna
o seu confidente, o seu amigo, seu íntimo. E, por sua vez, é conhecido dele com uma união pessoal e profunda que se concretiza no amor. Jamais escutar implica. Aliás, ainda mais, o escutar implica o seguir o Cristo, que é a ação de empenhar-se no amor. Quem confia em Jesus, que tem as palavras de vida eterna, se alegra e goza dos bens messiânicos e leva o fruto da vida duradoura. Nós temos assim vivido com o Senhor. E Jesus segue hoje o Evangelho com alguns versículos que não lemos também no domingo. Eu e o Pai somos uma só coisa. Devemos de ver aqui que Jesus não diz que ele é o Pai. Ele diz que ele e o Pai são um. Estão em união, estão em comum união. E por isso as ovelhas não são tiradas da mão do Pai, tampouco da mão dele. Porque estão em comum união, são um na eternidade. Nós temos assim vivido esta graça do Senhor em nossas vidas, esta comunhão que o Senhor nos propõe e nos oferece. Passemos brevemente pelo Salmo. O Salmo de hoje nos diz no seu refrão: cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Cantar louvores, recordemos, é o cântico com a nossa vida, não somente com a nossa boca. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo, ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Recordemos, nós devemos de ser o templo onde habita Deus. E o templo de Jerusalém foi construído sobre o Monte Santo. Então, esta cidade do Senhor, esta morada do Altíssimo, também deve de ser o nosso coração, cada um de nós. E podem, não para nosso orgulho, mas por uma autêntica vida de fé, dizerem coisas gloriosas de nossa vida, da nossa conversão, do nosso empenho de viver o amor, a intimidade, a piedade, a vida com Deus? Por fim, a primeira leitura. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que seguiu a morte de Estevão chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão em Antioquia. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados com o nome de cristãos. O que temos a ver aqui para as nossas vidas? O que podemos tirar como ensinamento para cada um de nós? Nós, primeiramente, vemos no versículo 21 que a mão do Senhor estava com eles, que quer dizer que ali estava uma intervenção direta de Deus para a conversão daqueles pagãos, daqueles que tinham fé, mas não acreditavam no Deus de Israel. Com isso, Jerusalém envia Barnabé
E aqui está o melhor elogio que qualquer um de nós cristãos poderíamos receber, como Barnabé. Era um homem cheio. Barnabé até Antioquia, quando chegou tal, é que ele era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. Assim também deveríamos de ser nós, cheios do Espírito Santo e de fé, e bons. Somos verdadeiramente assim, cheios do Espírito Santo de Deus e de fé? A nossa fé é verdadeira? O nosso compromisso com a vida eterna que o Senhor nos oferece é autêntico? O nosso esforço em sermos aquilo que somos chamados ao final deste capítulo, que pela primeira vez é dito lá em Antioquia, é realidade em nossas vidas? Ele busca Paulo, para trabalhar ali e ajudar na conversão por um ano. E ali começam a ser denominados cristãos. Não veio dos próprios fiéis essa denominação, porque estes se chamavam irmãos, discípulos ou santos. Também não partiu dos judeus, porque estes os chamavam nazarenos. E de nenhum modo lhes daria um apelido que se deriva do nome do Messias. E, portanto, foram os gentios que lhe deram este nome. A palavra por si mesma designa os que são da parte do Cristo, os que o seguem, sustentam a sua causa e pertencem a ele. Era essa a formação dos nomes, então usada como em outros casos sinônimos na Bíblia. Nós devemos de, então, aqui reconhecer, somos verdadeiramente cristãos? Um outro Cristo na Terra? Podemos dizer que nos esforçamos em lutar pela causa da nossa salvação e da salvação de todos, para que todos cheguem à fé e alcancem um dia conosco a vida eterna? E por fim, mais uma vez, neste dia de Nossa Senhora de Fátima, recordemos aquilo que ela nos disse: rezai, rezai, em especial o terço. Que não nos esqueçamos jamais da oração, pois é ela que nos ajuda a aprofundar as nossas raízes em Deus e conhecer aquilo que Ele quer nos revelar. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a vivermos integralmente a nossa fé em seu Filho. Assim, escutando a sua vontade, os seus desígnios de amor, a sua bondade, para que, imitando no amor ao Pai, na obediência total como suas ovelhas, possamos reconhecer todos os seus sinais e graças como nosso Salvador, seguindo até o fim, até entregar totalmente a nossa vida por Ele, para que assim possamos um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.